Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo, o que a gente vai falar? A gente vai falar da introdução aos contratos. Vamos entender como nasce, como se estrutura este sistema jurídico do direito contratual e, obviamente, a primeira coisa que a gente precisa falar é o conceito de contrato, ok? Para entender o conceito de contrato, basta decompor a palavra contrato. Se eu decompuser a palavra contrato, o que eu tenho? Eu tenho um trato em conjunto. Trato em conjunto significa que é um trato feito por dois ou mais sujeitos. Okay? Normalmente, os clientes, para quem advoga na área civil como eu, os clientes confundem contrato com instrumento contratual. Eles vão falar, nossa, Antônio, mas eu não assinei contrato. Aí eu pergunto, mas você combinou? Ah, eu combinei. Bom, se você combinou, você contratou. Okay? Porque a grande regra, pelo princípio do consensualismo. Aliás, dê uma olhada lá no outro vídeo que fala dos princípios contratuais. Pelo princípio do consensualismo, no momento em que as vontades se encontram, eu tenho um contrato. Okay? Então, trato em conjunto, o que não se confunde com o instrumento contratual. Para eu ter o contrato, eu preciso preencher os elementos deste contrato. Para eu ter um contrato que eu possa exercitar, que eu possa eventualmente exigir o cumprimento em juízo. Okay? E aí o que a gente tem? A gente tem os elementos do contrato que se dividem em dois. Em pressupostos que se referem à existência do contrato e requisitos que se referem à validade do contrato. Vejamos aqui os pressupostos, que são esses que você está vendo aí. O primeiro deles é o sujeito. Não há que se falar em existir contrato se eu não tenho um sujeito, se eu não tenho alguém praticando este contrato, celebrando este contrato. Ok? E aí, quando eu vou falar do sujeito do contrato, muito cuidado. Nem sempre são pessoas, porque o ordenamento jurídico brasileiro tem pessoa natural e pessoa jurídica, mas também tem os entes despersonificados, que não são pessoas. Não é? Espólio, condomínio, massa falida. Esses aí não são pessoas, mas celebram contratos. E são sujeitos contratuais, portanto. Então, primeira coisa, eu preciso ter um sujeito. Normalmente é pessoa, natural ou jurídica, mas pode não ser. Além do sujeito, eu preciso também ter um objeto, que é aquilo que está sendo contratado. Okay? Não há que se falar em um contrato se não tiver o que está sendo contratado. E o objeto contratual a gente divide em objeto mediato e objeto imediato. O imediato é aquele primeiro, que é entregar alguma coisa, fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Entregar, fazer ou não fazer. Agora, o objeto mediato secundário é o que deve ser entregue, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Esse é o objeto secundário, mediato. Ambos são importantes. Okay? Ambos devem estar presentes e devem ser válidos, mas validade é algo que se vincula aos requisitos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas não há contrato sem que seja contrato para quê? Esse o que é o objeto do contrato. Também é imprescindível a vontade. Também é imprescindível a vontade. Não há contrato sem vontade. Ok? Então, eu preciso ter a vontade para o contrato existir. Uma vez que o contrato existe, ele pode ser inválido se essa vontade for viciada. Mas eu preciso ter vontade. Sem vontade não há contrato. E o último deles é a forma. A formalidade, que nem sempre é elemento do contrato, que nem sempre é pressuposto contratual. Porque existem os contratos que não dependem de forma.
A regra é a forma livre. O contrato pode ser verbal. Mas vocês sabem, imóvel acima de 30 salários mínimos precisa de escritura pública. Então, nesse caso, se você não tiver uma escritura pública, você não faz um contrato de venda e compra de um imóvel acima de 30 salários mínimos. Pode até fazer um compromisso particular. Contrato de venda e compra hábil a transferir a propriedade, não. Esses são os pressupostos. Precisamos deles para o contrato existir. Agora nós vamos falar dos requisitos. Precisamos deles para o contrato ser válido. Vejamos então quais são os requisitos. Notem, requisitos subjetivos, que se referem aos sujeitos. Okay? Então, cada requisito se reporta a um pressuposto. Requisito subjetivo, capacidade genérica, é a capacidade civil, aquela que a gente aprende lá no primeiro ano de Direito Civil da Faculdade de Direito. Tem que ser agente capaz. Okay? Então, o sujeito precisa existir para o processo existir, para o contrato existir. E para o contrato ser válido, esse sujeito precisa ser capaz, precisa ter capacidade civil. Okay? Além disso, precisa ter também a aptidão específica, que não é algo exigível para qualquer contrato. Só alguns. Deem uma olhadinha nos artigos 1647, 1648 e 1649 do Código Civil. Vocês vão perceber que, para alguns contratos, a pessoa precisa ter autorização do cônjuge. Okay? Nessa medida, se tais contratos não contiverem autorização do cônjuge, a vontade não está perfeitamente formada. Então, existe contrato, porque a vontade está lá. Mas como ela não está perfeitamente composta, não está perfeitamente formada, este contrato é viciado. Okay? Então, aptidão específica ou legitimidade contratual para alguns contratos. Exemplo, a autorização do cônjuge para a celebração dos negócios jurídicos descritos nos artigos 1647, 48 e 49 do Código Civil. Além disso, nós temos também o consentimento livre. Okay? A pessoa que está manifestando, o sujeito contratual, ele precisa manifestar a vontade. E aí, nesse requisito, nós temos a união de dois pressupostos, que são sujeito e vontade. Porque essa vontade precisa ser livremente manifestada. Okay? Então, o consentimento livre é a manifestação pura, a manifestação não viciada da vontade. Se houver um vício, o consentimento não é livre. E aí nós temos, vocês já aprenderam, os defeitos do negócio jurídico, dentre eles os vícios do consentimento. Né? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, okay? Que vocês aprendem lá na parte geral de direito civil. Por isso é o que eu sempre falo, não adianta, né, a gente achar que vai evoluindo no curso de direito, estou livre dos semestres anteriores. Não, não. Os semestres anteriores te acompanham não só pela faculdade, mas pela vida toda. Okay? Vamos agora para os requisitos objetivos, por óbvio. Vejam só, se os requisitos subjetivos se referem aos sujeitos, os requisitos objetivos se referem ao objeto. E o objeto precisa ser lícito. A licitude do objeto é um dos requisitos do contrato. Se o objeto for ilícito, ele efetivamente não. Se o objeto for ilícito, ele não dá validade para o contrato. Okay? Por óbvio, o próprio artigo 166 coloca como nulos os negócios jurídicos quando contiverem objeto ilícito. Então, licitude do objeto. O objeto é o pressuposto. O requisito é que esse objeto seja lícito,
não seja proibido pelo ordenamento jurídico. Licitude, também chamada de possibilidade jurídica do objeto. Tá? Além da licitude, nós temos a possibilidade. Possibilidade, como eu acabei de falar para vocês, ela se divide em física e jurídica. A jurídica, eu nem vou falar para vocês, justamente porque se confunde com a licitude. Mesma coisa. Agora, quando eu vou falar na possibilidade física, obviamente, significa dizer que o objeto precisa ser possível. Agora, se o objeto precisa ser possível, existe a possibilidade de que ele seja impossível para qualquer pessoa ou ele seja impossível para algumas pessoas, porém possível para outras. Ou seja, nós temos a impossibilidade absoluta e a impossibilidade relativa. Impossibilidade absoluta e a impossibilidade relativa. Se a impossibilidade é absoluta, significa que aquele objeto é impossível para qualquer pessoa. Então o contrato é nulo. Não dá para eu contratar, colocar toda a água do oceano dentro de um copo. Não dá para eu contratar, encostar as mãos na lua sem tirar os pés da terra. Agora, se eu contratei alguma coisa que eu sei que eu não consigo fazer, mas que outras pessoas conseguem, porque isso é possível a alguns seres humanos, e eu, sabendo que não conseguiria fazer aquilo, contratei, o problema é meu. Eu não vou conseguir cumprir, eu já sei, mas o problema é meu. Okay? Por quê? Quando nós temos a impossibilidade relativa, aquilo que é impossível para algumas pessoas, a impossibilidade relativa não afeta o negócio jurídico. Por quê? Contratei sabendo que não conseguiria. O problema é meu. Okay? Então, se eu contratei que eu vou fazer uma obra de arte, sabendo que eu não tenho aptidão para isso, e aí eu não faço a obra de arte, o problema é meu. Eu estou no campo do inadimplemento. Okay? Então, quando nós vamos falar da impossibilidade, a impossibilidade física absoluta anula o negócio. A impossibilidade física relativa não afeta o negócio, que deve ser cumprido sob pena de caracterização de inadimplemento. Ok? E, além disso, o objeto tem que ser determinado. O objeto tem que ser determinado. E aí vocês também já aprenderam, lá na parte geral de Direito Civil, que as coisas podem ser determinadas, determináveis ou indeterminadas e indetermináveis. Né? Determinada, gênero, qualidade, quantidade. 100 sacas de soja tipo 1. Esse é o objeto determinado. Objeto indeterminado é aquele que eu não tenho esses três. Mas se me faltar a qualidade, se eu tiver gênero e quantidade, está tudo bem. Né? Então, se eu tiver 100 sacas de soja, falta definir qual é o tipo. Soja tipo 1, soja tipo 2. E essa definição pode ficar para outro momento. Ok? Então, se for indeterminado, mas for determinável, tudo bem, o negócio é válido. E quando é determinável? Quando eu tenho gênero, sacas de soja. E quando eu tenho a quantidade, 100 sacas, faltando a qualidade. Mas o único desses três elementos, gênero, qualidade e quantidade, o único que eu posso validamente constituir um contrato, ainda faltando,
é a qualidade. Se faltar o gênero, 100 sacas tipo 1. O que tipo 1? Feijão, ervilha, milho, soja? Não dá. Ou se eu tiver o gênero e a qualidade, mas eu não tiver a quantidade. Né? Sacas de soja. Quantas? Não está escrito. Isso não torna um contrato válido. Ok? Então, a determinação ou minimamente a determinabilidade do objeto são efetivamente requisitos objetivos do contrato. E por último, temos aí os requisitos formais. Os requisitos formais, como vocês já sabem, eles se relacionam ao pressuposto forma dos contratos. E quando a gente vai falar da forma dos contratos, nós temos essas três possibilidades. A forma livre. E o que é a forma livre? É aquela situação em que eu não sou obrigado a preencher determinada formalidade. Eu posso, sem problema algum, fazer verbal, mas eu quero colocar no papel. Por que eu quero colocar no papel? Para fazer prova. Para, futuramente, se eu precisar, eu consigo, com aquele papel, com aquele instrumento, fazer prova de que o contrato existiu. Por esse motivo, nessa hipótese, a forma é para fazer prova. O que está aqui em latim. Ad probationem tantum. Ad probationem tantum significa exatamente para fazer prova. Então, eu não precisava constituir aquela forma, mas eu fiz para constituir prova, para provar que esse contrato existiu. Mas, às vezes, a lei me impõe a formalidade. Quando a lei me impõe a formalidade, eu não tenho alternativa. Eu não tenho escolha. Ou eu cumpro a formalidade, ou a ausência da formalidade me impede de ter o contrato. E nesse caso, a forma é solene ou ad solenitatem. Okay? Para formalidade, para nascimento válido daquele contrato, eu preciso da formalidade. E aí o exemplo é bastante simples, não é? Contratos de imóveis com valor acima de 30 salários mínimos. Okay? E a última modalidade de forma é a forma contratual. O que é a forma contratual? É aquela em que não seria necessária formalidade, mas nós, por cláusula contratual, estabelecemos determinada forma. Então, por exemplo, eu te empresto algo, fazemos o instrumento, e aí nós colocamos que a transferência ou o empréstimo para terceiro depende de contrato escrito com a anuência de todos os contratantes inicialmente estabelecidos. Então, entre mim e você existe um contrato de empréstimo e nós colocamos lá. Se você quiser emprestar para outra pessoa, você só vai poder fazer isso validamente por escrito. Okay? Nessa hipótese, nós temos a forma contratual, que é a forma não exigida por lei, mas colocada no contrato como necessária para celebração válida de um outro contrato. Ok? Esses são os elementos. Pressupostos para o contrato existir. Requisitos para o contrato ser válido. Mas aí, uma vez que o contrato é válido, nasceu e é válido, nós precisamos colocar esses contratos em determinadas caixinhas. Nós precisamos classificar estes contratos para entender, daqui para frente, como que as regras do sistema contratual se aplicam para estes contratos. Por isso, vou falar com vocês agora da classificação dos contratos. A primeira delas, típicos, atípicos e mistos. Okay? O que é um contrato típico? Previsto em lei. Né? Compra e venda, franquia, doação, permuta, empréstimo. Isso é contrato típico.
a lei expressamente prevê. Mas eu posso fazer um contrato não previsto em lei? Posso, não tem problema nenhum. Eu posso fazer um contrato com cláusulas novas, né, um contrato não estabelecido pelas leis, mas que se adeque às necessidades do meu cliente. Esse será um contrato atípico, não previsto em lei. E se eu pegar um contrato que já existe, por exemplo, o contrato de representação comercial, que é minuciosamente colocado pela lei. Contrato de representação comercial. Ele é típico, mas eu insiro cláusulas específicas a depender da necessidade do meu cliente. Então, eu estou fazendo um contrato misto, que reúne, que é um contrato típico, mas com algumas cláusulas que não estavam previstas em lei. Ok? Então, quando eu vou falar típico, atípico e misto, eu estou falando da previsão legal. Agora, eu também posso falar de contratos unilaterais e bilaterais. E aí, eu estou falando de obrigações. Obrigações. E aí fica fácil. Contrato unilateral. Obrigação para uma das partes. Contrato bilateral. Obrigação para as duas partes. Ok? Então, normalmente, um contrato é bilateral. Né? Então, você tem lá compra e venda. Este contrato tem quantas obrigações? 2. O comprador tem obrigação de entregar dinheiro. O vendedor tem obrigação de transferir a propriedade de uma coisa. No contrato bilateral, duas obrigações. Por outro lado, contrato unilateral, uma obrigação. Tá? Então, se eu te empresto algo, e o contrato de empréstimo, o contrato de comodato, por exemplo, te emprestei um celular, ele é um contrato real. Ele só nasce, uma classificação que a gente vai falar daqui a pouco, ele nasce com a entrega da coisa, com a tradício, com a tradição. Então, você virou para mim e falou assim, Antônio, empresta o seu computador? Eu digo, pronto, te entrego. Com o nascimento desse contrato, o que eu teria que prestar para você? A entrega do computador. Se o contrato nasce no exato momento que eu te entrego o computador, tudo que hipoteticamente seria exigível de mim já foi cumprido, eu já te entreguei o computador. Quantas obrigações persistem nesse contrato? Uma, de quem? Sua, de fazer o quê? Me devolver. Percebe? Então, o contrato unilateral, ele tem duas vontades, porque para eu ter contrato eu preciso ter duas vontades, mas este contrato só tem uma obrigação, que é efetivamente a devolução da coisa, no caso do comodato. Né? Só para vocês entenderem, o empréstimo ele se divide em empréstimo de coisas consumíveis, fungíveis ou não consumíveis. Se for um empréstimo de coisas fungíveis, consumíveis, você tem um mútuo. Se for um empréstimo de uma coisa não fungível, não consumível, você tem o comodato. Tá? Próxima classificação, contratos onerosos e gratuitos. O que é um contrato oneroso? Ambas as partes têm benefício. Contrato oneroso é aquele que ambas as partes têm benefício. Né? Então, compra e venda. Qual é o benefício do comprador? A coisa. Qual é o benefício do vendedor? O dinheiro. Tá? Então, ambos têm alguma coisa que vale, né? algum benefício mesmo. Agora, contratos gratuitos são aqueles em que somente um dos contratantes tem benefício. Se eu te emprestei o meu computador, que benefício eu tive? Nenhum. Okay? E você usou o computador. E aí você me devolve. Tem que devolver inteiro, etc e tal. Mas eu, que te emprestei meu computador, que benefício eu tive? Nenhum. Tá? Por esse motivo, em regra, os contratos unilaterais são gratuitos. Tá? Mas
Vejam só. Vamos imaginar o seguinte. Eu te emprestei dinheiro. Tá? Quando eu te emprestei dinheiro, eu sou o banco. Quando eu te emprestei dinheiro, a minha obrigação morreu. Né? Vejam só, a minha obrigação morreu exatamente no momento em que nasceu o contrato, porque o empréstimo é um contrato real. Não há empréstimo antes de eu te entregar o dinheiro. Então, no momento em que eu te entreguei, nasce o contrato de empréstimo. Eu não tenho obrigação mais nenhuma para com você, só você tem para comigo. Qual? Devolver o dinheiro com juros. Então, esse contrato ele é unilateral, só tem uma obrigação. Mas ele é oneroso. Ambos vamos ter benefícios. Qual é o seu benefício? Usar o dinheiro. Qual é o meu benefício? Os juros que eu, banco, recebo por ter te emprestado o dinheiro. Tá? Então, tomem cuidado que o fato de ser unilateral, em regra, transforma o contrato gratuito. Mas haverá casos, e o empréstimo de dinheiro, também chamado mútuo feneratício, é um desses exemplos, em que um contrato é unilateral, porque só tem uma obrigação. Mas ele é oneroso. Ambos se beneficiam do contrato. Ok? Então, voltando aqui, unilaterais e bilaterais é uma classificação que leva em consideração as obrigações. Gratuitos e onerosos é uma classificação que leva em consideração os benefícios. Os benefícios. Ok? Comutativos e aleatórios. Diz respeito ao risco. Diz respeito ao risco. Contrato comutativo é aquele que não tem risco. Você sabe o que vai obter. Eu te vendi um carro por 10 mil reais. Eu sei que vem 10 mil reais. Você sabe que vai aquele carro. O contrato comutativo. As partes anteveem os resultados. As partes anteveem como esse contrato será adimplido e estão satisfeitas com isso. Ai, Antônio, mas não existe o risco de inadimplir, mas aí a gente está no campo do inadimplemento. Esquece. Tá? Agora, contrato aleatório. A palavra alea quer dizer risco. Um contrato aleatório é aquele que envolve risco, em que uma ou ambas as partes não anteveem os resultados. Ele não sabe de verdade o que vem lá no momento do adimplemento contratual. Então, se eu te vendi uma safra futura, você comprou a safra, você não sabe qual é o tamanho dela. E você pode ter contratado comigo que mesmo que a safra estrague inteira, você tem que me pagar. Isso é um contrato aleatório, é um contrato tipicamente de risco. Tá? A gente vai ver isso em outro vídeo, né? Naquele vídeo sobre regras especiais de contrato. Okay? Então, comutativos e aleatórios, nós estamos classificando os contratos por conta do risco, tendo em consideração o risco envolvido. Continuando aí, momento do cumprimento contratual. Execução imediata, diferida ou sucessiva. Okay? Execução imediata, na hora. Ele será cumprido na hora. Essa é a grande regra. Se nós fizermos um contrato e não colocamos data de vencimento, este contrato deve ser cumprido imediatamente. Tá? Execução diferida. Nós contratamos agora, mas lá para frente haverá o cumprimento. Tá? Diferir significa postergar, colocar para outro momento, lá na frente. Tá? De uma vez só, lá na frente. E de execução continuada, ou de trato sucessivo. Significa que o contrato se cumpre, se renova. Se cumpre, se renova. Exemplo, locação. Ok? Muito bem. Então, quando nós falamos de execução imediata, diferida ou de trato sucessivo, nós estamos classificando de acordo com o momento do cumprimento. Momento do cumprimento. Próxima classificação, consensuais e reais. Nós estamos falando da conclusão do contrato.
Pelo amor de Deus. Já falei para vocês várias vezes. Conclusão do contrato é nascimento do contrato, não é morte. Então, o contrato consensual nasce com o acordo de vontades. Então, no momento que as vontades entram em acordo, entram em consenso, nasceu o contrato. É diferente de contrato real. O contrato real, res em latim, é coisa. O contrato real, no contrato real, o nascimento do contrato se dá com a entrega. Antes disso, até pode haver pactuação de algumas cláusulas, mas isso será pré-contrato. Isso não será o contrato em si. Exemplo de contrato real eu já dei para vocês minutos atrás. Contrato de empréstimo. Okay? Então, contratos consensuais e reais é aquela classificação que tem por parâmetro a conclusão, o nascimento do contrato. Também temos contratos paritários e por adesão. Então, nós estamos falando aí da isonomia. Nós estamos falando da igualdade. Contrato paritário. As partes estão em pé de igualdade e discutiram as cláusulas contratuais. Contrato de adesão. Uma das partes estabeleceu as regras do contrato e a outra apenas aderiu a essas regras. Ok? Então, você tem muito menos chances de revisão de um contrato paritário do que um contrato de adesão. Porque no contrato de adesão, como uma das partes contratantes estabelece as cláusulas contratuais, a outra, efetivamente, pode ter sido enganada, ter sido ludibriada ou ter sido submetida por força a uma cláusula, a algum detalhe que lhe seja desfavorável. Então, a interpretação dos contratos, quando nós temos o contrato de adesão, em caso de dúvida, será em benefício do aderente. Além disso, nós também temos a classificação em preliminares e definitivos. Nós estamos falando da relação entre eles quanto ao momento. Okay? O que é o contrato preliminar? Também chamado pré-contrato. É o contrato cujo objeto é a celebração de um outro contrato. Mas você fala assim, Antônio, você está de brincadeira comigo. Por que alguém faz um contrato dizendo que futuramente vai fazer outro contrato? Que coisa absurda, Antônio. Vejam, às vezes eu não consigo naquele momento fazer o contrato definitivo. Compromisso de compra e venda de imóvel. Compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos, e vamos combinar, hoje em dia quase todos os imóveis são acima de 30 salários mínimos. Compromisso de compra e venda de imóvel precisa ser por escritura pública. E várias pessoas precisam ir a um tabelião fazer a escritura pública. Nessa medida, se você tem uma situação que duas pessoas querem transacionar um imóvel, só que uma dessas pessoas é casada e a esposa ou o marido não pode ir até o cartório aquele dia. Então, fazemos um pré-contrato. Fazemos um instrumento particular dizendo, em tal dia vamos até o registro, o tabelião, fazer a escritura pública. Esse é o pré-contrato. Esse é o contrato preliminar. E o contrato definitivo é o contrato em si. Okay? E por último, principais e acessórios. Okay? E aí é uma relação recíproca entre eles. Okay? Para falar de contratos principais e acessórios, é só vocês lembrarem dos bens reciprocamente considerados que vocês estudaram lá em Direito Civil, parte geral. Né? Então, o que são os bens principais? Aqueles que têm vida própria. E os bens acessórios? Aqueles que acompanham o principal. Pronto, aqui é a mesma coisa.
O que é um contrato principal? É aquele que tem vida própria. É aquele que se basta. E o contrato acessório? É aquele que só existe em função do outro. É aquele que morre, que cai, que desaparece, se o principal desaparecer. E o melhor exemplo é a fiança, né? A fiança é um contrato acessório. Só existe fiança enquanto existir o contrato principal. Extinto o contrato principal, extinta estará a fiança. Okay? Então, vimos nesse vídeo elementos do contrato que se dividem em pressupostos, que se reportam à existência, requisitos, que se reportam à validade. Depois dos elementos, vimos a classificação dos contratos, cada uma com suas subespécies e as consequências jurídicas. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!